fato da gente se deslocar e se tornar mais visível, a gente tem possibilidade de cooperar mais, de contribuir mais. Que o lema da igreja é edificar vidas. O princípio é o mesmo. Independente de quantos vão acrescentar ali ou não. Não faz diferença. O sucesso de uma igreja, e eu aprendi assim, entendo que é assim, não está no número de pessoas. Jamais. Mas está no que Deus faz, no número que existe, dessa consolidação, dessa percepção da graça de Deus, dos cuidados de Deus em servir o Senhor. Então, o que a gente aprendeu até agora, o que eu consegui transmitir, contribuir, isso vai se estender. E eu creio que se estende com novas gerações e com o que a gente puder contribuir. E aí, Coicasters, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Gustavo. Eu sou a Dani. E hoje a gente vai falar sobre a nossa igreja, a Igreja Evangélica Ministério Koinonia. A gente vai contar um pouco da história da igreja e tudo o que está acontecendo. E ninguém melhor para falar da nossa igreja do que o nosso pastor. Bem-vindo, pastor Ismael. Boa tarde para todos. É um prazer estar falando com vocês aí. Esses jovens estão dispostos para trabalhar para o Senhor, né? Prazer Amém. mesmo. Amém. Bom, então, para a gente começar, eu queria ouvir um pouco do senhor pensando na história da Igreja Koinonia, né? Esse ano vai completar 21 anos de ministério. Como que foi esse começo de Igreja Koinonia? Como que isso nasceu no coração do senhor? Como que isso foi pensado? Como que essa ideia chegou no seu coração? Na verdade, eu acredito que qualquer decisão que a gente venha a ter a respeito da obra do Senhor, ela é muito relativa à sua caminhada com Cristo. Eu faço parte de uma família em que desde criança eu fazia parte nas atividades da igreja, desde com liderança com o ministério infantil, com adolescentes, com jovens, e depois de uma certa fase da minha vida, né, depois que eu fui para a faculdade, voltei, atividades com jovens da cidade, independentemente da denominação a qual ela servia ao Senhor. E eu fiz parte de uma geração de amigos que se tornaram pastores. Então, eu acredito que tudo isso faça parte dessa caminhada. E participando de vários congressos, né, sendo que a nossa formação de origem, a princípio, ela é uma formação pentecostal, mas desde a época de faculdade eu já participava de outras atividades, poucas na igreja pentecostal, e de ensino muito em outras igrejas. Eu brinco até que eu era bem eclético, porque eu tinha 5 igrejas, pelo menos, mais ou menos. Um era para o futebol, outro era para os jovens, outra da Assembleia, por exemplo, era para a ceia, para eu sentir aquele calor humano, onde todo mundo ali era bem livre, e outras para aprender a escola de ensino da palavra. A gente vem para Anápolis, eu encontro alguns amigos, isso já foi em 82. E a gente começa, então, em Anápolis, a União de Mocidades Evangélicas, ou seja, de todas as denominações. Então, eu acredito nessa caminhada com outros irmãos e com a igreja a qual serviu o Senhor, de exercendo lideranças em atividades, tanto na área de louvor, de liderança com jovens, com pastores, na parte musical, ministério de louvor, casais também. Eu acho que tudo isso vai contribuindo para uma formação de uma mentalidade cristã em que você queira aproveitar um pouco do melhor de cada um deles. Eu acho que, de alguma forma, a Koinonia é fruto dessa minha caminhada com o Senhor, desde bem jovem, bem criança. E quais foram os principais desafios, assim, nos primeiros anos da Igreja Koinonia? Na verdade, eu creio que o desafio é que a gente não tinha um projeto definido do que fazer. Eu tinha um do que eu não quero fazer. Existem determinadas coisas que eu não quero porque eu entendo que isso não promove a edificação nem da individualidade de cada um de nós e nem do corpo de Cristo. Então eu estava bem definido do que eu não queria fazer e não sabia o que fazer. Mas o que eu queria fazer é que eu queria caminhar com Jesus. Nessa caminhada com o Senhor, entendendo que na caminhada é um processo de Deus em que Ele faça com que você tenha mais discernimento do que Ele quer para você, do que Ele quer sob a nossa liderança, a minha liderança,
desenvolver nesta cidade. Então, a Koinonia, de alguma forma, foi isso. Eu entendo, então, que o desafio é o de não estar... Eu sabia o que não queria e não definir projeto específico. Alguns me perguntavam, Ismael, o que você pensa, cara, daqui a 5 anos? Eu espero estar caminhando com Jesus. E essa foi a ideia, a gente foi desenvolvendo dentro da nossa formação aí de várias atividades que nós participamos nesse país, de congressos que com certeza contribuíram muito. Minha forma de pensar, de interpretar a Bíblia, dessa hermenêutica mista de pentecostal com reformado. Aí surge essa proposta que eu entendo que seja uma proposta de equilíbrio. Então, acho que é por aí, mais ou menos. E o senhor tem alguma experiência que marcou o senhor como pastor da igreja, envolvendo assim a igreja Koinonia, o ministério Koinonia, dentro dessa visão de caminhar com Cristo? Pois é, eu acho que foi bom você definir essa ideia de caminhar com Cristo. Porque, para mim, porque normalmente quando alguém pergunta alguma experiência, a gente pensa nas que aparentemente são sobrenaturais. Igual uma cura, um milagre, que aconteceu aqui, vários milagres, embora a gente não dê ênfase a isso, e nem eu procuro, nem as minhas experiências pessoais, pouco eu as digo ou compartilho nas minhas pregações, mas eu creio que para mim a maior experiência, ainda que ela não seja aparente, é que Deus guardou meu coração. Entre todas as possibilidades de movimentos, inclusive que eu vi e participei, mas em nenhum momento eu tive um outro sentimento, um outro desejo, que não fosse servir ao Senhor com inteireza de alma. E aí quando eu encontro alguns colegas, e aí Ismael, como é que você está, cara? Fala, pois é, o dia de ontem terminou, eu agradeci ao Senhor pelo dia. E quando amanheceu o dia, eu falei, Senhor, eu estou aqui de novo. Então quando eu olho essa caminhada de 20 anos, 21 anos, com certeza absoluta, ainda que não seja aparente, mas dentro de mim, é que Deus guardou o meu coração. Eu continuo com a mesma disposição de servir o Senhor que eu sempre tive quando eu era mais jovem, e o desejo de contribuir com o reino. E algumas coisas foram formando numa teologia de uma centralidade da fé em Cristo. Então isso para mim foi fundamental. E a escolha do nome da Koinonia, de onde surgiu? Porque durante o senhor falou sobre essa experiência marcante, né, que é de guardar o seu coração. Como que o nome da igreja Koinonia surgiu e tem alguma... A gente sabe o significado, né? Ok. Mas isso de alguma forma tem um impacto assim nessa questão. O que significa o nome nessa de Deus ter marcado assim tanto que o senhor continua caminhando com o senhor? Pois é, eu na verdade não houve um planejamento de você dizer assim, eu quero esse nome. Só para vocês terem uma ideia, inicialmente a ideia era ágape, que eu pensei por causa do amor, essa coisa assim que o cristianismo marca. Então, pensando, e eu pensei no nome ágape. E tinha, sem citar nome, um colega que estava começando comigo na caminhada, a gente percebeu que o nosso tempo de servir o Senhor, onde a gente estava chegando no tempo, a ponto de eu procurar o pastor, e ele entendeu, me abençoou. E eu me lembro bem que na época ele perguntou para mim assim, e aí, você vai se ligar a alguém? Mais difícil. Deus está colocando meu coração para a gente começar um trabalho. Ele me abençoou e tudo, e na minha cabeça o tempo todo eu estou pensando em ágape. E aí, um dos filhos desse pastor amigo meu virou, nossa, eu acho tão bonito Koinonia. E aí, aquilo pegou assim naturalmente, num dedozinho, não houve uma votação, não houve nada. Eu creio que é uma consolidação do que Deus tinha de fato para mim. Além, me lembrei agora de uma experiência, e não por isso, mas depois disso, alguém me conta, enquanto um pastor, anos depois, que a Koinonia já existia. E ele tem uma experiência, daquelas experiências bem pentecostais, em que ele me via num sonho, e como se um anjo de Deus estivesse me entregando alguma coisa. Acho que eu nunca compartilhei isso com vocês. E quando era uma pedra, e tinha mais alguém, que era outra forma, e quando eu abri o que o Senhor estava me entregando, estava escrito comunhão.
Só que a koinonia já existia, a gente já tinha começado e estava dando a entender que, na verdade, o que Deus estava me dando é o que eu mais queria, uma maior intimidade com Ele, essa comunhão, em que eu queria compartilhar isso com quem se relaciona comigo, com quem me ouve, com quem caminha, com quem vive. Eu acho que essas consolidações de Deus, que às vezes não tem explicação, mas Deus vai trabalhando na vida da gente para que, de fato, fosse esse nome. Hoje, eu não consigo imaginar outro nome para a igreja que não fosse koinonia. Vocês conseguem? Parece que não tem mais jeito. É muita cara da igreja, né? Tá bem com a identidade. Não é isso? Sim. Então, acho que essa coisa de Deus vai confirmando e consolidando. É engraçado, porque eu falei da comunhão, da koinonia, e essa comunhão com Deus que guarda o nosso coração, né? É verdade, é um negócio impressionante isso. Sim. E o senhor falando também sobre essa questão do nome, de que é a cara da igreja mesmo, né? E nós, como membros, a gente percebe muito isso. Como essa comunhão, não com Deus, sempre é ensinada e incentivada para que a gente busque, mas, ao mesmo tempo, uma comunhão entre os irmãos. Uhum. E eu queria que o senhor falasse um pouco nesse quesito de identidade da igreja, que quando a gente vai estudando a história da igreja koinonia e vendo assim como surgiu, o senhor falando sobre essa questão de Deus guardar o seu coração, e o nome, assim, que é parte da igreja, nós, koinonianos, né, somos essa igreja, assim, com bastante comunhão, mas também o senhor pontuou sobre a questão da ideia de pentecostal reformado, né? Uhum. É uma coisa que está, assim, surgindo há um tempo com mais fama, né? Uma coisa que o pessoal está conhecendo mais esse equilíbrio. Uhum. Sempre teve muito desses dois pontos, assim, meio uma briga, né? Não pentecostal, não reformado, e aí a gente vem com um equilíbrio, e que tem muitas denominações que estão abraçando essa ideia também, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como isso também faz parte da igreja como identidade. Como que o senhor vê isso, como que o senhor colocou isso no seu coração para que caminhasse nesse equilíbrio? Uhum. Eu acho que, voltando lá para o princípio da primeira pergunta, tem tudo a ver com a nossa caminhada. Por exemplo, eu sou a origem pentecostal, com experiências sobrenaturais e legítimas. Eu não abro mão disso, porque eu as compartilhei com pastores e pastores desse país, inclusive pastores reformados. E aí, só para lembrando aqui, memória, um amigo, o Dr. Shed mesmo, eu compartilhava com ele sempre. Recebia lá em casa algumas vezes. E uma vez até ele me disse, você tem que escrever, irmão, sobre isso, essas coisas. E então, as minhas experiências legítimas eu compartilhava com alguns desses pastores reformados, porque eu ia nos congressos deles, e eles falaram, não, Ismael, você aí, cara, você não pode eliminar, isso é a pura verdade. E na caminhada eu vou recebendo ministrações de uma teologia mais reformada, isso há muitos anos dentro de mim, porque eu percebi que, de alguma forma, a igreja pentecostal, ela abriu de uns anos para cá uma área um pouco perigosa, que foi a turma sendo dos neopentecostais, com todo respeito, Deus é que faz a obra, mas eu achei perigosa, porque o que era legítimo no pentecostalismo, muitas pessoas desconsideraram como legítimo por causa de uma determinada classe, alguns, lógico que alguns. E eu creio que nessa caminhada com o Senhor, de que uma vez eu ouvi de um pastor amigo, ele disse que se você quer ter visão sobre algo, você tem que ter conhecimento. Então, à medida que a gente vai adquirindo conhecimentos, e quando eu vou ouvindo mais a respeito de mensagens, eu acho que na minha vida, eu já ouvi muito mais mensagens reformada do que pentecostal. E aí, quando eu compartilhando com esses amigos dessa possibilidade da igreja na busca do equilíbrio, inclusive quando eu liderei eventos há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei o encontro de pastores e líderes em Anápolis, em Copal, que foi em 1995, eu já trago a igreja na busca do equilíbrio com os preletores. Isso vai sendo formado. Então, a minha ideia, por exemplo, do pentecostal, é de que eu continuo entendendo claramente que se é o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele está atuando em nós o tempo todo. Nós somos templo do Espírito de Deus. E ninguém pode limitar a ação do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos convence que nós somos pecadores, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar como convém, nos assiste nas nossas fraquezas, conforme o Paulo vai dizer aos Romanos. A gente percebe que
Paulo escrevendo aos Gálatas que a gente tem que andar e viver em espírito. Então, a atuação do Espírito Santo na igreja, ela é fundamental. Aliás, a igreja, ela começa com a descida do Espírito Santo. Não teria a menor possibilidade, na minha percepção, de começar e como se o Espírito Santo abandonasse as suas ações na igreja, porque a igreja é a igreja do Espírito de Deus. Aliás, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que quando a gente ouve o evangelho da salvação, tendo nele crido, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E não exime, então, da gente entender o que é isso. Então, nós somos propriedade de Deus. Então, ele tem a liberdade e eu creio que o Espírito de Deus pode usar qualquer um de nós, como ele queira usar, de algo que seja aparentemente sobrenatural, ou seja, sobrenatural, em que às vezes não tem explicação. Eu não posso, de forma nenhuma, diminuir essa ação. Então, eu creio na ação do Espírito Santo. Por outro lado, quando eu vejo a teologia reformada, para mim é a teologia que traz o equilíbrio para nós no sentido de conhecimento. Porque a reforma vem, traz os seus princípios, que são as solas, e a igreja, então, é chamada a atenção para voltar de volta às Escrituras, mas não só nas Escrituras, nos princípios do Evangelho pregado pelos apóstolos. E aí ele traz a valorização da Escritura de Deus. Em termos de fé e prática, está consolidado. É a Bíblia Sagrada. Aí vai dizer para nós o que de fato é ser o Evangelho, ser evangélico, é ser cristão evangélico. Porque a gente não anda mais em todas as propostas do Antigo Testamento, que era a sombra da cruz de Cristo que chegaria na plenitude do tempo, e nós somos a igreja que vive na luz da ressurreição do Cristo. Então, quando você é a proposta da centralidade da fé em Cristo, para mim é marcante isso. Ou seja, é só a Escritura, mas é só Cristo que fez uma obra suficiente, aceita e acabada. E aí a gente vai entender que nós somos gratos a Deus, somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, e aí a gente entende que tudo que fizermos, seja na nossa individualidade, seja como igreja, ou na vida nossa, tem que ser para a glória do Senhor. E ninguém tem o direito de uma tentativa de fazer com que o que aconteça não seja para a glória. Então, na verdade, essa tentativa da busca do equilíbrio, sem desconsiderar as possibilidades de sobrenatural acontecer a qualquer momento, não é um sobrenatural do que já acontece nas nossas vidas, mas um sobrenatural de algo em que outros possam perceber e entender. De fato, Deus interviu nisso aí, porque o Deus dos milagres continua. E, por outro lado, o púlpito da coinonia, se pegar, eu lembro uma vez eu participando da CEPAL, eu não sei se foi o Bill Hybels, um desses caras aí, que eu participando do congresso, acho que não, mas eu não lembro o nome de quem foi. Ele disse o seguinte, que toda a mensagem nossa, do Antigo Testamento, que normalmente os pentecostais usam muito, se ela não chegar a Cristo, você contou a história. Isso aconteceu no comecinho da coinonia, e logo em seguida eu faço uma pós-graduação em fé, cultura e sociedade. Isso tudo foi consolidando. E, a princípio, como que é isso? Então, se a gente pregar e falar e não falar de Cristo, você contou a história da Bíblia. Então, eu entendo que quem traz para mim essa percepção é o reformado. Então, essa tentativa de fazer com que a centralidade da fé, em que não tem uma mensagem, em que eu pregue no culto da coinonia, em qualquer lugar, em que eu não fale de Cristo. E eu percebo isso em vocês, isso vocês não sabem o tanto que alegra o meu coração, quando eu vejo o Gustavo pregando, quando eu vejo a Dani ministrando alguma coisa assim nessa centralidade da fé em Cristo. Então, eu acho que o que promoveu isso é essa minha busca do equilíbrio, é busca de aprender cada vez mais do Senhor, com o Senhor, e ser cooperador do reino. E uma frase que eu uso muito também, lá em Colossenses, o Paulo escrevendo, capítulo 3, é o Senhor que está servindo. Então, eu estou servindo o Senhor, não é só na igreja. Vocês sabem, eu sou engenheiro, eu sirvo o Senhor como minha profissão. Eu sirvo ao Senhor nos meus relacionamentos com os meus vizinhos, com todo mundo. É ao Senhor que nós estamos servindo. Essa percepção, ela tem que ser cada vez mais passada para nós cristãos. Porque
Tem muita gente se perdendo na história e a gente não quer se perder. E o Senhor continue guardando os nossos corações para a gente chegar cada vez mais e contribuir, né? Aliás, isso faz parte da nossa lema de visão, de propósito da igreja, que nós já vimos em outras ocasiões. Amém. Pastor, essa é a base da coinonia. É tudo o que representa a coinonia, essa visão pentecostal reformada e da centralidade na fé em Cristo, né? Uhum. E nessa nova fase que a igreja está vivendo, conta pra gente um pouquinho assim, o que é essa nova fase da igreja? Depois de 20 anos, a gente está sofrendo uma mudança, mas a base não muda, né? A base continua a mesma. Pois é. O que muda e o que não muda? Eu me lembro bem, quando a gente começa a coinonia, e muitos passaram por aqui. Eu acho que tem mais gente que passou por aqui do que os que aqui estão. Mas a gente não entende muito isso. Mas eu fico feliz quando eu vejo que os que passaram por aqui estão servindo ao Senhor. E alguns chegaram a sair, mas pastor, na hora que a gente sair, a coinonia está dentro de nós. Eu encontro as pessoas e tenho mantido um bom relacionamento. Então, eu entendo, e lá atrás, no começo, algumas pessoas me perguntavam, Ismael, quando a igreja crescer mais do que está até agora? Isso foi muitos anos atrás. Falei, o quê? Mas vai manter isso? Claro. Se isso estiver dentro de você, se estiver dentro de nós, e se a gente não perder o foco de viver para a glória do Senhor, qualquer que seja a nossa atividade, não perder o foco dessa centralidade da fé em Cristo, isso vai nos acompanhar onde nós andarmos. Ok. Quando foi para a gente vir para esse lugar que nós estamos aqui há 20 anos, eu estava saindo de experiências de lideranças, de eventos com 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, que eu era o líder e ainda era o ministro de louvor. E aí, eu olhando tudo aquilo, porque muitos dos nossos movimentos era para atrair público, pelo menos eu entendi assim, de fato era assim. E aí eu falei com o Senhor, eu quero me esconder. Eu quero um lugar do centro de Anápolis, mas eu quero me esconder. Eu não quero essa oba-oba para as pessoas serem atraídas por movimento, por marketing, ou por chamar preletores que atraem as pessoas, ou cantores. E incrível como Deus levou a sério o que a gente pede. A gente precisa tomar cuidado com o que você fala. Nós viemos para esse lugar e ficamos escondidos. De vez em quando alguém fala, onde que é a igreja? A princípio, só para vocês terem uma ideia, vocês nem, lógico que era criança, a gente ia lá na Missão Vida, que o pastor Wildo nos cedeu lá, a gente ia lá só para orar. Aí eu encontrava com algumas pessoas, eles diziam assim, Ismael, onde é que tá, cara? Rapaz, não tem lugar, é muito difícil chegar lá. A rua é esburacada, não tem asfalto, você não vai conseguir chegar lá. Aí eu não queria, e uns chegavam, Ismael, tantas pessoas não. Eu não tenho como não receber as pessoas individualmente, família só conhecer em grupo, e eu não quero provocar divisão em lugar nenhum, só quero o que Deus tem para a minha vida. Ok, mas vamos lá para a sua pergunta. Então eu entendo que tudo na vida da gente é um processo. Eu vim para cá, eu não imaginava que ficar escondido durariam 2 décadas. Incrível. Mas dentro da minha profissão, eu sempre disse, também em ministrações, que às vezes não é difícil, o mais difícil é você fazer uma fundação. E é mesmo, viu? Tem o João Pedro que é engenheiro também, e ele sabe muito bem disso. Quanto maior o edifício, maior o prédio, mais dificuldade você terá para fazer a fundação. Ok. E eu sempre disse, olha, a coinonia é um desafio, porque é algo novo, pentecostal reformado ou reformado pentecostal. Não estamos ligados a ninguém, até porque não tinha com quem ligar. E é um edifício novo. E eu não sabia, e nem imaginava quanto tempo. Parece que 20 anos é muito tempo. Quando a gente olha a história da igreja, porque a igreja é a mesma, mas a história das denominações, tem aí gente com século. Tem igreja, por exemplo, hoje em Anápolis, que é uma bênção, mas quantos anos ficaram lá todos, um grupo bem pequeno, 20 anos, 30 anos, 40 anos, você passar, parecia que a igreja é a mesma. Hoje, graças a Deus, são igrejas bem estruturadas, firmadas na palavra, isso nos motiva, esse tipo de igreja. Então, no processo de caminhar, eu dizia sempre para a diretoria da igreja,
atualmente o Gustavo faz parte também, é o seguinte: nós só vamos ficar aqui até o dia que Deus quiser. E quando a gente for sair daqui, gente, ou ele vai dar um lugar melhor, igual ou pior, a gente vai ficar sem. E Deus acabou nos dando uma chácara muito boa que nós temos. E também esse lugar. Então, parece que, tipo assim, no dia que o dono do prédio disse que estava vendendo e ofereceu depois para nós, sem a menor possibilidade nenhuma, eu entendi que o Senhor estava dizendo para mim assim: o seu tempo acabou aqui. Claro, para mim, foi bem. E aí, o meu pedido era no centro de Anápolis. Só que os primeiros anos é para não ter visibilidade, eu queria me esconder. De repente, as coisas foram encaminhando e o Senhor nos conduz para o lugar que nós estamos indo, lugar que já serviu como igreja de um amigo, muito amigo mesmo, que infelizmente o Senhor já levou para nós, no conceito nosso, que foi o pastor Vitor Hugo, e ele de alguma forma foi o canal para mim ter acesso, porque o edifício faz parte da família dele. E Deus acabou nos conduzindo para ali e nós estamos na reforma. Então, o princípio é o mesmo. Independente de quantos vão acrescentar ali, ou não. Não faz diferença. O sucesso de uma igreja, e eu aprendi assim, entendo que é assim, não está no número de pessoas. Jamais. Mas está no que Deus faz, no número que existe, dessa consolidação, dessa percepção da graça de Deus, dos cuidados de Deus em servir o Senhor. Então, o que a gente aprendeu até agora, o que eu consegui transmitir, contribuir, isso vai se estender. E eu creio que se estende com novas gerações e com o que a gente puder contribuir. E sobre essas mudanças que estão acontecendo nessa nova fase, uma dessas o senhor citou, né, essa mudança de endereço. Nós estamos indo para um novo tempo que agora está em reforma. Inclusive no nosso Instagram, né, tá tendo aí os episódios, você pode acompanhar toda essa reforma. E agora com menos de 30 dias para essa inauguração, pelo menos da data de hoje que a gente está fazendo esse podcast, como que o senhor enxerga essa reforma para influência dentro da cidade de Anápolis, ou talvez até uma visão assim maior, Brasil, mundo? Primeiro dessa questão da localização, continuamos no centro, e até como igreja, como que o senhor acha que esse templo físico poderia talvez contribuir com a expansão do Ministério Koinonia, ou talvez ainda maior com a expansão do Evangelho, né, do Reino de Deus? Uma coisa eu percebo, embora não seja da cidade de Anápolis, mas nós mudamos para cá, eu era criança, 9 anos de idade. Eu fui criado, a não ser o tempo que eu fui para a faculdade fora de Anápolis. Boa parte, ou a maior parte do tempo que eu morei em Anápolis foi no centro de Anápolis. E olhando para o centro de Anápolis, eu comecei a entristecer a minha alma por ver tantos lugares fechados, tantos comércios fechados, igrejas fechando no centro de Anápolis. E sendo que o centro de Anápolis já foi algo bem diferente, me veio ao coração o desejo de revitalizar o centro a partir do momento que a gente tem essa possibilidade de ir para lá. E aí eu pensei, com certeza, o Senhor está nos dando essa possibilidade da gente contribuir com essa revitalização. E pensando nisso, e a estrutura do edifício que nós estamos, só para vocês terem uma ideia, quem não conhece Anápolis, o edifício é na zona central de Anápolis mesmo. Anápolis tem a zona central e zona central pioneira. Nós estamos na pioneira, é a coisa bem do centro da cidade mesmo. O edifício são de 3 pavimentos, a nave do templo é no térreo, depois tem o primeiro pavimento, o segundo, um total de 30 salas. Meu Deus, eu falei, o que é que eu venho fazer aqui? Eu não sei exatamente o que é que nós vamos fazer. Nós estamos reformando o térreo e o primeiro pavimento, dando uma ênfase muito grande, a Dani sabe disso, no Ministério Infantil. Sim. A metade das salas do pavimento superior, que nós vamos usá-lo agora, é com o Ministério Infantil. E está ficando muito boa a reforma. Eu creio, e eu comentei um dia com um amigo, veio do meu coração, que talvez, se for da vontade de Deus, o outro pavimento, que é o terceiro, a gente faça algum seminário de reformado pentecostal, alguma coisa, se Deus tiver isso para nós, só se Ele tiver.
senão ele vai nos indicar qual a melhor maneira de usar. Então eu acredito, tentando te responder, é que o fato da gente se deslocar e se tornar mais visível, até porque muita gente está sabendo na cidade, e acho que vai saber cada vez mais, a gente tem possibilidade de cooperar mais, de contribuir mais. Em contribuindo mais com o que Deus tem consolidado dentro de nós, de um entendimento, uma percepção do Evangelho, de uma centralidade da fé em Cristo, a gente pode contribuir de uma forma que talvez a gente alcance um número de pessoas que é classificado como desigrejados, gente que está frustrado com instituições, embora a gente seja. Eu não sou contra a instituição, até porque a igreja precisa se oficializar. Então, eu acredito que a gente possa contribuir, se esta for a vontade de Deus, e aí nós estamos, de alguma forma, preparando o local da reforma para receber os que Deus quer enviar para lá e recebê-los da melhor maneira possível, confortável e com melhoras que nós estamos fazendo lá. Tendo mais visibilidade, e agora com a turma da mídia, e porque, por outro lado, eu fiquei tão escondido que eu não queria nem aparecer a cara, não queria aparecer nada, embora eu seja bem conhecido de muitos pastores nesse país. E a gente, dando a cara e mostrando quem nós somos, não tem como você limitar apenas a cidade de Anápolis. Mas eu sou tão tranquilo quanto a isso, que nós somos alcançar, Deus só vai nos usar naquilo que Ele quer nos usar, que Ele queira nos usar, para alcançar as pessoas. Então, agora, sem dúvida nenhuma, não é só a questão do centro em si, mas acima de tudo, essa questão desse momento que nós vivemos, de um mundo midiático, né? Em que as pessoas vão poder nos conhecer melhor, criticar também, que a gente agora vai receber mais críticas, mas a gente contribuir, porque o nosso coração é cooperar, porque nós somos cooperadores do reino. Amém. Pastor, essa nova fase, o que ela mostra para o senhor, assim, em relação ao crescimento da igreja, em sentido espiritual, sobre a liderança? Como que o senhor tem visto, assim, essa nova fase dentro do relacionamento da igreja mesmo, espiritual, os líderes, como que tem sido essa... Vamos começar. Eu entendo muito a espiritualidade em cima do fruto do Espírito. É a minha percepção cada vez maior. Nós nos tornamos cada vez mais espirituais à medida que o Espírito de Deus vai produzindo o fruto dele em nós, que é o amor, a alegria, a longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? E nós sabemos o fruto do Espírito é isso. Então, à medida que cada um dos membros permite com que o Espírito Santo continue trabalhando cada vez mais em nossas vidas, nós vamos ser mais usados pelo Senhor. E aí, ocorre desse trabalho, nós temos pessoas aqui na Koinonia que era criança, pessoas já jovens e que vai trabalhando. Então, eu entendo que na espiritualidade, quanto mais a gente conhecer de Cristo, quanto mais a gente permitir com que o Espírito Santo nos ilumine a respeito da compreensão do Evangelho, numa centralidade da fé em Cristo, porque vocês já me ouviram, que o mesmo Espírito que soprou para que houvesse escrita, o Deus resolveu revelar a sua existência, fruto da sua graça, e usa pessoas, o mesmo Espírito que soprou é o mesmo que nos ilumina para a gente compreender cada vez mais, viver na luz da ressurreição de Cristo, para fazer com que o Senhor seja engrandecido. Então, eu acredito nessa espiritualidade bem equilibrada e madura, em que Deus pode estar nos usando à medida que a gente conhecer mais a respeito de Cristo e à medida que a gente poder colocar na nossa mente que o Espírito de Deus é que tem que nos conduzir, que tem que nos levar às verdades do Evangelho. Eu acredito, então, que a igreja está caminhando num processo em que ninguém é dono de verdade absoluta, de saber. A igreja tem que fazer isso, aquilo outro, para que cresça ou deixe de crescer. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Sem Cristo não tem possibilidade. Sem a liberdade do Espírito de Deus trabalhar em nossas vidas, também é impossível. Então, eu creio que nesse novo momento, à medida que a gente tem um coração em Deus, Ele vai nos conduzir com a melhor maneira de agir. Provavelmente,
nós vamos desenvolver ministérios que nós nunca desenvolvemos aqui, embora já existam alguns. E os que já existem, provavelmente, eles vão ter oportunidade de ser evidenciados na prática. Então, eu estou com essa esperança de continuar servindo o Senhor igual sempre servi, e que vocês sirvam o Senhor também, conforme o Senhor tem colocado no coração, e os que estão e que vão permanecer conosco sejam usados pelo Senhor, e que aqueles que vão agregar, se forem agregar, também sejam instrumentos do Senhor, de tal modo que o Senhor nos encontre como fiéis. Aliás, quando Ele voltar, Ele só quer de nós que a gente seja fiel. Então, é isso. O senhor falando um pouco sobre essa questão de manter dentro da centralidade do Evangelho, né, e de forma bem cristocêntrica mesmo, e dentro desse crescimento da igreja, nessa nova fase que nós estamos percebendo que vem vindo, o que o senhor percebe assim como princípios e valores que são essenciais para que a igreja continue crescendo de forma saudável, mais do que em números, como o senhor falou, né? A questão da numerologia não é tão importante quanto, de fato, aquilo que o senhor faz na vida daqueles que congregam nessa igreja. Mas numa visão assim bem pastoral mesmo, o que o senhor acredita que seja essencial para que essa igreja consiga manter esse crescimento de forma saudável? Eu acredito que, embora a gente não tenha nunca trabalhado nessa questão da identidade da igreja, mas ela existe. Estatutariamente, nós temos o artigo 9 do nosso estatuto, que ele fala a respeito do nosso lema, da nossa visão, da nossa missão, dos nossos valores, dos nossos propósitos. E eu quero dar muita ênfase a isso, para que mesmo os membros da Koinonia e os que porventura vierem agregar ou ter um encontro com Cristo, indo à igreja, eles possam ter isso em mente, da identidade da igreja. Por exemplo, a gente tem discutido sobre isso, que o lema da igreja é edificar vidas, desde o começo. Então, nós somos uma igreja que edifica vidas, não é apenas como uma instituição, através de cada um de nós, dos nossos relacionamentos. Então, a gente precisa evidenciar isso. A gente precisa evidenciar que a visão, nós temos um chamado para caminhar com Jesus. Conforme diz um pastor meu, caminhar com Jesus de Nazaré. Nós temos esse chamado. Aliás, se a gente continuar caminhando com Jesus, a gente vai terminar bem. Não tem como terminar mal. E também, a igreja cada vez mais evidenciar e colocar em prática a missão da igreja, que é levar as pessoas a conhecer a Jesus Cristo como o único Salvador. Ele é suficiente. A obra da cruz é suficiente, foi aceita e acabada. No Antigo Testamento, a gente vê uma revelação parcial, mas no Novo Testamento, na formação da igreja, ela é definitiva. Aproveitando aqui, alguns gostam de dizer o seguinte: o melhor de Deus ainda vai acontecer com sua vida. Essas pessoas não entenderam nada, que o melhor já aconteceu mais de 2000 anos atrás, porque Jesus Cristo veio. O Verbo se encarnou. Ele viveu entre nós. Ele sentiu as nossas dores. E ele sabe o que é padecer, conforme o profeta diz. E ele morreu, ressuscitou. E a igreja é a igreja da ressurreição. Por isso que a gente é a luz da ressurreição. Então, para que a gente entenda essa questão bem de lema, de visão e de missão da igreja, mas sem esquecer os valores e propósitos. E aí cada um precisa entender que os valores é para que a gente seja uma comunidade de fato, que valoriza o que a gente tem no nosso slogan, toda celebração, celebrando o privilégio de ser igreja. Nós somos igreja do Senhor. Então, esses valores, eles são fundamentados nos princípios da palavra. Aliás, vocês já me ouviram, eu valorizo muito a questão de princípio que transforma o nosso caráter. O princípio da palavra de Deus. E o que mais vocês ouviram de minha igreja, que a gente precisa se tornar mais parecido com Cristo a cada dia. E aí a gente vai também para os nossos propósitos. Propósito de quê? De ser o que nós estamos crendo que é na nossa
nossa fundação de que nós fomos e temos sido edificados para que a gente possa edificar o maior número possível de outros no nosso relacionamento, na nossa convivência e engrandecer o Senhor. A gente engrandece o Senhor com as nossas ações, com as nossas celebrações. E porque a gente entende, claro, que qualquer que seja o lugar, nós fazemos parte do reino. Então, eu acredito que é o momento para a gente evidenciar cada vez mais a nossa identidade. Aliás, que o pessoal possa cobrar se de fato a gente está evidenciando a nossa identidade. Porque na medida que nós somos cobrados, a gente vai poder servir o Senhor cada vez melhor ainda, porque no nosso coração é servir o Senhor. Amém. Não sei se respondi. Com certeza. Eu não sei. Pastor, como o senhor considera, o que o senhor considera fundamental dentro dessa visão de crescimento da igreja, na formação de novos líderes para a igreja? O que é essencial nessa formação? Como eu participei ativamente de todas as fases nas igrejas em que eu estava servindo ao Senhor, de ministério infantil, a igreja tinha presidência das crianças, eu era presidente, de adolescentes, depois pastor de adolescentes, de jovens, na área de música, para pastores. Então, eu sempre tive e tenho percepção, por exemplo, que as crianças não são a igreja do amanhã, a igreja hoje. A criança é a igreja do Senhor. Então, eu não consigo imaginar, e aí uma das coisas que a gente no começo tinha dificuldades, era de receber alguém pregando aqui, por exemplo. Vocês sabem disso, eu tenho maior dificuldade de trazer a pessoa, a não ser os meus amigos, que já me conhecem, sabem do jeito que eu penso, e eu sei como eles pensam. Então, eu acredito que precisamos investir desde o nosso ministério infantil, com os nossos adolescentes, com os jovens e com as lideranças que vão surgindo. Vocês não sabem a alegria que eu tenho e o quanto eu oro diante do Senhor quando eu vejo vocês em atividade e outros jovens por aí, já com tanta disposição, porque a gente vai ficando mais velho, o pique já não é mais o mesmo, e eu fico feliz com isso. Por outro lado, eu não quero perder a possibilidade de estar conferindo. Por exemplo, quando eu ouço vocês participando, quando eu vejo alguma coisa que vocês estão bem, obrigado, Senhor, valeu. É isso aí mesmo. Quando eu vejo você pregando, obrigado, Deus, é por aí mesmo. Então, eu acredito muito nessa geração que já existe aqui, como os nossos líderes, pastores. Eu creio nisso. E eu não tenho um pingo de dificuldade em reconhecer ministérios. Contudo, eu sou muito zeloso. Aliás, a Bíblia recomenda que assim seja. Também de reconhecer a quem Deus enviar, porque Deus vai enviar pessoas para nos ajudar. A gente precisa de ajuda. Deus vai nos enviar pessoas preparadas para nos ajudar. Então, eu creio nos que estão sendo formados, porque vocês vão desenvolver as atividades, as programações, igual vocês têm desenvolvido, dentro dos princípios de uma centralidade da fé em Cristo. Isso, quando eu vejo, por exemplo, Dani, aproveitando você e outros que lideraram o Ministério Infantil, em que todas as nossas atividades, celebração de aniversário da igreja. A primeira pergunta que vocês fazem é o quê? O tema. Qual que é o tema, professor? Alinhado. Aí eu falo, não, o tema é esse. Aí eles alinham para as crianças. Outro detalhe, que eu fico super feliz. As nossas crianças, elas não vão para a salinha para um entretenimento. Elas vão para aprender a palavra de Deus dentro da visão do que nós cremos. Isso traz tanta paz no meu coração, porque a Bíblia deixa bem clara que uns plantam, outros regam, mas o Senhor é o Senhor, dono da seara e da igreja. Então, eu não creio que vai faltar obreiros para a seara. Até porque nosso propósito é para o reino. Aliás, a igreja Koinonia, para quem não sabe, ela é composta só de colaboradores. Nós não temos um remunerado nessa igreja, a não ser o zelador da nossa chácara, lá o rapaz, o caseiro. Mas são pessoas, isso traz tanta paz no meu coração, mas também
a responsabilidade é grande, porque se você não amar o Senhor, você não desenvolve o que tem que ser desenvolvido. Então, minha expectativa, elas são as melhores possíveis, porque Deus guardou meu coração. E assim, de compartilhar essa oportunidade, o senhor comentando sobre o Ministério Infantil, que é uma coisa assim que eu gosto, né? A minha área assim de maior conhecimento, e às vezes eu compartilho com alguns colegas sobre isso, de como é gratificante poder congregar e contribuir, estar à frente do Ministério Infantil, e de ter um pastor que apoia e reconhece esse ministério. Porque a gente falando sobre crescimento de igreja, e às vezes a gente vai ouvir assim pastores de grandes igrejas, de igrejas com 4, 5 mil membros, e todos eles falam muito, pegam bem firme sobre isso, né? Sobre a questão do Ministério Infantil e de realmente investir, porque são crianças que são ensinadas, né? E que você entende que elas são igreja e que futuramente elas vão continuar contribuindo com essa igreja. Né? É isso aí. Então, assim, é muito gratificante como membro e perceber, e hoje poder fazer parte e dizer, não, eu sou fruto de um ministério infantil, de uma igreja, né, que investia nisso no início, e hoje a gente já está colhendo e continua aprendendo mais. Isso é realmente muito gratificante. É muito legal. Pastor, e o senhor falou assim, que é um ponto importante assim da nossa igreja, que todo mundo é voluntário. Uhum. E como que é para o senhor administrar a igreja? Hoje o senhor já está mais tranquilo, mais tranquilo, né? Mas como que foi assim no começo, assim, administrar a administração da igreja, pastorear a igreja e o trabalho, né? Que é o ministério bivocacional, que é o senhor trabalhar na sua profissão e ser pastor. Uhum. Por exemplo, a igreja começa, eu tenho alguns colegas que resolveram. Só um detalhe, não tem ninguém na Koinonia que eu tenha chamado. Eu quero que fique registrado. Vem para cá, para a Koinonia, não tem um. Agora, eu entendo e continuo entendendo que a igreja é do Senhor. Ninguém tem o direito de escolher, eu quero esse na minha igreja, porque a igreja não é sua. E nem de rejeitar esse eu não quero. Então, nós já recebemos e outros foram embora. Mas, no começo da igreja, já tinha alguns irmãos com a gente. E aí eu gosto de passear com a minha família na época das férias. E aí eu falava assim, e aí, o que a gente faz? Vai, continua cuidando, se a obra é do Senhor. Você sabe o que a gente está fazendo? A única recomendação, pode perguntar para os que aqui ainda estão. Eu nunca disse, só faz isso, faça aquilo. Nunca falei isso para ninguém. Cuidado da obra do Senhor, você viu que jeito do nosso zelo. Ok. Então, como essa questão da administração, e houve uma época da minha vida que eu era muito ativo, principalmente que eu era funcionário público e secretário algumas vezes em Anápolis, e muita atividade na minha área de engenharia, como administrar. Para mim foi simples, incrível que pareça, vocês não podem até não acreditar. Se tornou mais leve quando eu me tornei um pastor de igreja do que antes, quando eu era cooperador. Porque eu vim entender, e um pastor amigo disse para mim, Ismael, agora você entendeu, cara. A igreja é do Senhor, não adianta você ficar carregando peso. Então, como a minha percepção em todos os lugares que eu trabalhei, e aí pode ir atrás onde eu trabalhei, e o Senhor já me deu muitas oportunidades de ocupar funções nesta cidade, muitas. Entre elas, uma que eu sou muito grato a Deus, é que eu fui o primeiro diretor administrativo e financeiro da União Evangélica, uma universidade confessional. Primeiro, mais de 20 anos atrás. Então, em várias outras atividades. É que eu sempre entendi que eu estava servindo o Senhor naquele lugar. Então, não havia peso maior ou lá ou aqui. Eu estava servindo. E na tentativa daqueles que estão mais próximos, também eu dizia sempre e continuo dizendo, se o que você está fazendo não for para a glória do Senhor, não faça. Porque não tem peso. Se é para a glória do Senhor, eu tenho uma percepção comigo que eu sou devedor. Tudo que sobra para eu fazer, eu faço com alegria, sou devedor. Então, o fato de eu ter essa percepção de que não havia divisão entre sagrado e secular, tudo é para o Senhor, isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Então, para eu administrar essa questão administrativa, isso foi mais fácil. E outra coisa, eu sempre disse, e tem tempo que eu não digo, estou aproveitando para dizer, que eu não estou pastor.
embora eu não tenha planejado em sê-lo, mas eu sou porque o Senhor me vocacionou. E pelo fato de ser o que eu sou, por causa da vocação, a minha agenda é do Senhor. Eu já tive em hospitais 2 horas da manhã, eu e minha esposa visitando casais, que a mulher expulsa o marido de casa, querendo jogar as coisas em casa, jogando mala para o lado de fora, e a gente, calma, não é assim. E, por incrível que pareça, em muitos dos aconselhamentos, na maioria absoluta, Deus usou de graça, bondade e misericórdia e eles permaneceram. Então, essa disposição de estar a serviço do reino em qualquer hora, qualquer lugar, qualquer momento, eu acho que isso nos ajuda muito. Então, acho que isso me ajuda muito e eu continuo desse jeito. Quanto vida eu tiver, eu quero estar servindo. Enquanto tiver uma chama aqui, enquanto não apagar o pavio, tinha um pastor amigo meu que falou assim, se for para você chegar no final da vida, sem servir para mais nada, só para ficar deitado numa rede, é melhor o Senhor te levar. Se não for para você ser útil ao reino, eu quero ser útil ao reino até a última hora em que o Senhor decidir, e o que eu decidir está decidido. E nesses anos como pastor, assim, alguns anos, né? A gente não precisa revelar quantos. Nesses anos de pastor, quais foram os maiores desafios, assim, que o senhor enfrentou em liderar uma igreja? Seja no quesito de crescimento ou até talvez no relacional, né? Lidar com pessoas e tudo isso. Quais foram os maiores desafios que o senhor teve? Pensando agora na sua pergunta, entre muitas respostas que eu teria, foi o fato dessa proposta de ser uma igreja pentecostal reformada. Porque, para os pentecostais, a igreja só é espiritual se tiver muito barulho. Se tiver uma manifestação sobrenatural em todos os cultos. Geralmente, os pentecostais, eu me considero um também. Geralmente, os pentecostais, eles chegam a dizer assim que o culto foi uma bênção. Se tiver barulho, se tiver uma profecia na hora, no culto foi uma bênção. Se no culto tiver só a mensagem, parece que da pregação, parece que o que mais profundo que tem é a mensagem do Evangelho, da revelação de Deus, parece que não foi. Então, uma das maiores lutas, assim, não com as pessoas em si, porque eu estou muito firmado nas minhas convicções. Aliás, quem me conhece vai ter que ter muito argumento para me convencer se de fato, e provar. Se provou na hora, falou, legal, você está certo, é isso mesmo, melhorou. Isso aí acontece comigo sempre, direto. Então, eu acho que a maior dificuldade foi exatamente você ter uma igreja em que eu tenho pessoas aqui na Koinonia que veio da igreja pentecostal mesmo, com experiências, e me ouvir e falou, e está aqui até hoje, isso aí eu acho impressionante. Tem pessoas reformadas, igual tem aqui o Gustavo, aí a gente até brinca. Para os pentecostais, a igreja parece que é fria. Para os reformados, ela é muito pentecostal. Então, a gente tem muito isso aqui na igreja. Eu lembro que foi uma das coisas que a gente falou em uma das EBDs que a gente estava estudando isso, né? Eu falei assim, nossa, quando alguém falou, eu não lembro quem foi, nossa, que a igreja parece que era meio fria, a primeira vez que eu vim, né? Aí eu falei assim, nossa, quando eu vim a primeira vez, nossa, outro mundo, assim, pra mim. A igreja é muito pentecostal. Eu vim da igreja batista tradicional, né? Então lá o culto era muito tranquilo. Gente, é muito diferente, Então, eu acho que talvez as maiores dificuldades é como o Senhor ter essas pessoas no mesmo lugar. Eu acho que isso, de alguma forma, contribuiu com quem eu já sou normalmente, minha personalidade, mas com as minhas convicções. Eu não desprezo nenhuma ação sobrenatural pentecostal, nenhuma. Se alguém pensar assim, está enganado. Não desprezo. Mas, por outro lado, eu entendo que essa caminhada da reforma, que traz a reforma para ser reformado, nessa questão de volta às Escrituras, com esses conceitos, para mim, é o que provoca a edificação. Então, a maior dificuldade, eu até brinco, é você ter judeu e ter gentil na igreja, com todo respeito, ou judeu e grego, porque não é fácil. Mas, por outro lado, Deus é tão bom que as pessoas ainda me respeitam. E uma característica que vocês podem dar testemunho, embora sejamos o que somos, seres humanos pecadores, alcançados pela graça de Deus, a igreja Koinonia, no geral, uma igreja tranquila, você não vê conversinha, não vê fofoca,
Ninguém nunca chegou em mim para trazer uma fofoca, porque sabe, se chegar não vai adiantar nada. Corta na hora. Então, sem chance. Isso eu acho que contribuiu muito. Então, a turma que está reclamando, eu sei que reclama porque eu sei, uma fica assim, ouvindo, e outra, aí eu tento, no que eu ouvi, falar, gente, não é assim, vamos para a palavra e tal. Então, acho que a maior dificuldade é essa questão de conviver no mesmo lugar, que aí vai ser um desafio, que algum lugar que alguém queira começar uma igreja pentecostal reformada, é de você conviver com gente que já teve experiência sobrenatural, e eu já tive muitas, desde os 7 anos de idade, com gente que as experiências foi de ler a palavra e cair em prantos e ver Deus falando, as letras saltando, e aí eu consigo ter essa experiência hoje, porque eu não consigo deitar sem meditar na palavra, eu não consigo sem orar, e uma alegria para mim é poder orar pela igreja. Para mim, é uma coisa que desenvolveu muito, o respeito pelas pessoas, orar pela igreja e meditar na palavra. Gente, isso é o que mais me edifica. É interessante como realmente, de fato, todo mundo se junta assim dentro da igreja Koinonia, né? Pentecostais, reformados. A questão de idades também, né? A gente não tem diferença de idades também. Não tem essa diferença de idade, a gente tem no mesmo culto crianças e idosos e jovens, adolescentes, adultos, todo mundo louvando junto. Eu acho que é uma das principais características da igreja também, essa sala comum do evangelho, né? A gente tem, assim, muitas ideias teológicas, mas a igreja Koinonia está realmente dentro desse equilíbrio, focando de fato nessa sala comum do cristianismo, que é o evangelho de fato, né? E o senhor comentando sobre essa ideia de pentecostal reformado e talvez até alguém que esteja nisso, qual conselho o senhor daria assim para pastores que estão no início de um ministério ou querendo iniciar um ministério como o senhor iniciou há 20 anos atrás, ou talvez até compartilhando dessa mesma fase que nós estamos, né? Uma igreja que talvez tenha uma base já consolidada e que agora está buscando um maior crescimento. Que conselho que o senhor daria? Eu tenho um texto lá em Provérbios, acho que é o capítulo 16, versículo 3, que Deus pesa o Espírito. Eu não tenho a menor dúvida que ali o texto é para dizer que Deus vê as motivações pelas quais você quer fazer, quer realizar. É fundamental. O que motiva alguém a querer começar uma igreja? Eu já tive pessoas me procurando, mas você está louco, cara, começar uma igreja? Eu e Ismael aconselhando isso. Então, qual é a motivação de você começar? O que te motivou você começar um trabalho? Então, eu acho que, a princípio, o ideal, e eu fiz isso anos e anos, é você contribuir o máximo possível no lugar onde Deus te colocou. Se chegar um determinado momento que Deus trouxe a convicção no coração, Deus trouxe convicção no coração de que, de fato, você pode começar um trabalho, aí você tem um ponto de partida, de começar. E outro detalhe, não é fácil. É muito difícil começar um trabalho. Então, para a turma que está pensando, primeiro, para quem está nas suas igrejas, tem atividade, coopere o máximo com o seu pastor. Coopere ao máximo, a não ser que onde você está, eles estão fugindo da centralidade da fé em Cristo. Aliás, há uma fuga por aí. Parece que o Apocalipse 3:20 está aí. Puseram Jesus para o lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei com ele, serei com ele e ele comigo. Parece que colocaram Jesus do lado de fora. Coach, igreja com tanta coisa, pouco fala de Cristo. Tem determinados lugares que você ouve de tudo. Ouve até o nome de toda a gente. Pessoas da Bíblia mesmo, mas não ouve nada sobre Cristo. Então, primeiro, qual é a motivação em que alguém queira começar uma igreja? Segundo, já começou. Não se deixe levar por movimentos. Vá em função da convicção que Deus colocou no coração. Agora, a convicção de Deus no coração é uma convicção que nos leva sempre para Ele. Se for uma convicção de Deus no coração e fazer nos afastar de Deus, dos princípios da palavra, alguma coisa está errada. Então, para quem quer estar nas igrejas, coopere o máximo. Quanto que é o máximo, pastor? É o tanto quanto Deus colocar no seu coração, se você, de fato, busca essa intimidade com Deus. Já começou? Reavalie o começo. Eu comecei certo ou não? Por outro lado,
Eu sou encantado com o Evangelho de Cristo, porque é o que nos dá a oportunidade dos consertos. Aí fala, não, se eu comecei mal, eu quero dar um jeito e caminhar bem. É possível. Então, se eu puder contribuir, seria essa minha fala para essa turma. E olhando para tudo, assim, para o passado, pensando no futuro, qual que é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para a Igreja Koinonia? Eu vou começar. Eu me lembro uma vez, a gente vai lembrando, né? Chega uma certa idade, boas lembranças, quando você caminha com o Senhor. Eu lembro uma vez que eu participei de um congresso em Brasília, um congresso que a gente ia muito. Aí o pastor chegou e um membro da igreja reclamou com ele. Pastor, o senhor prega a mesma coisa o tempo todo. E aí ele lembrou de João. Ele disse o seguinte, que o João já velhinho. E chegaram nele, e aí, você não tem uma mensagem nova não, você só fala de amor. Aí ele usou na expressão na hora, é lógico que ele não usou a expressão dele, é muito, mas não é evangelho, mas não é dele. Eis que o novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Então ele não mudou o assunto, ele continuou dizendo, vamos amar uns aos outros. Aí pergunta Ismael, qual é o novo mandamento? Caminhe com Jesus. Não perca a centralidade da fé em Cristo, não perca o foco. E, embora ele esteja nos avaliando, que ele sabe de todas as coisas, seja suscetível à avaliação. Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vem em mim, se algum caminho mal, conforme o Davi diz, guia-me pelo caminho eterno, guia-me para o centro da sua vontade. Então, o que é de novo? Caminhe com Jesus, porque à medida que caminharmos com ele, a gente vai se tornar mais parecido com ele. E qual palavra o senhor deixaria assim, para líderes, pastores de fora que estão nos ouvindo, além do... Ou que tipo de mensagem o senhor gostaria de deixar para quem é de fora da igreja? Se for alguém que percebeu na nossa fala, esse irmão está meio perdido, você ore por mim, ore pela Koinonia. Agora, se for alguém que entendeu que a gente não está tão perdido assim, ore também por nós. Agora, se for alguém que acha que a gente não está perdido ou não tão perdido, que a gente é bem intencionado, ore também por nós. Se porventura, ao orar, Deus moveu o seu coração e falar, eu quero conhecer de perto, será um prazer com que você nos conheça de perto e conviva com a gente um pouquinho e olhe a nossa história e entenda se a gente está caminhando com Jesus ou não. Pastor, muito obrigado por esse momento. Foi muito bom, assim, tudo que o senhor falou. A gente conheceu um pouco mais da sua história, um pouco mais da história da nossa igreja, né? Conhecer um pouco mais, entender um pouco mais o básico da nossa identidade como igreja. Foi muito bom mesmo. Sim, e é maravilhoso poder conhecer sobre isso, porque quando a gente conhece a nossa história, a nossa identidade, a gente tem ainda mais certeza de que realmente essa é uma igreja que está centralizada no Evangelho, que está caminhando para continuar assim. E é muito bom a gente, como cristão, perceber isso, né? De realmente ter essa igreja centralizada no Evangelho. É muito bom mesmo. Eu quero agradecer aí pelo convite, né? A gente está junto nesse momento tão especial da igreja e de alguma forma eu espero ter cooperado aí com essas formas de pensar e de viver. E se alguém quiser conferir, pode caminhar com a gente um pouquinho, que dá para conferir. Sim. Pessoal, é isso aí. A gente está passando por mudanças, então acompanha a gente no Instagram. A gente está postando lá direto coisas da reforma, algumas coisas dos nossos cultos, para conhecer mais um pouco a gente, mostrar quem que é a Koinonia. A gente está mostrando para um pouco dessa nova fase. E não deixe de estar com a gente. Venha conhecer a Koinonia. Vai ser um prazer receber todo mundo. E até a próxima. A gente volta depois de um longo período parado, né? O podcast, a gente voltando já com essa fase de mudança. Então, faz parte dessa nova identidade da Igreja Koinonia, o podcast também. Fica com Deus. Até mais. Pessoal. Tchau, Deus abençoe a todos. Fique na graça e na paz. A Koinonia começou quando o pastor ouviu uma voz. Ismael,
Ismael, construa o seu próprio ministério. E Deus cuidou de cada detalhe. E aí, nas perdições, A igreja cresceu e impactou a vida de muitas pessoas. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. A Koinonia para mim de hoje, que são cristãs, mas que falam mais sobre o ser humano, sobre os sentimentos, sobre as emoções, e não voltado mais a Cristo. A casa dele. Uma vez nesses acampamentos, em uma das brincadeiras lá com as crianças da igreja, tava um monte de criança pulando no pula-pula. Eu acho que tinha umas 10 crianças ou mais. E todo mundo pulando e se divertindo no pula-pula. Até que eu dou um salto e o Vitor dá um outro salto e a gente se encontra. Eu acabo batendo o dente bem na testa do Vitor. E quando eu caio, que eu olho pra baixo, 4 dentinhos na minha mão. Eu sou o Vitor e eu quebrei os dentes da Dani. E o sangue pra todo lado, e meu pai e minha mãe correndo, vamos levar pro dentista, toda a igreja naquele sufoco. Foi um evento realmente muito traumático, mesmo a minha testa ficando intacta. Fiquei acho que uns 4 anos ou mais banguela, meus dentes ainda não estavam prontos pra cair. Veio assim o cuidado e o zelo dos irmãos, né? Todo mundo ficou preocupado, todo mundo querendo ajudar, e no final deu tudo certo.